Shalom, muita paz, muita luz. Eu estou prosseguindo o vídeo anterior, falando sobre o telescópio espacial James Webb e as possibilidades. Ele, em infravermelho, né, o telescópio mais caro e mais preciso, vamos dizer assim, que já foi fabricado, né? Então, ele foi lançado hoje é sábado, Natal, 25 de dezembro de 2021. Então, houve um lançamento com sucesso na Guiana Francesa. E daqui a aproximadamente 6 meses ele já estará. Quer dizer, ele vai chegar no seu ponto de órbita, né, definitiva, que se prevê mais ou menos que vai funcionar por uns 10 anos, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, né? Então, se acontecer alguma coisa errada na, na colocação da órbita do próprio telescópio, que ele é uma espécie de origami, né, que chama, né? Ele teve que ser modelado porque ele é muito grande, né? Um diâmetro do espelho principal de 6,5 metros. Mas como esse tamanho não caberia no veículo lançador, ele teve que fazer por módulos, né? Me parece que hexagonais, de 5 lados, que eles se encaixam. Parece que tem uns 20 espelhos, eu não sei exatamente, não estou lembrado, né? Mas são uns, eu vou colocar um número aproximado aí, uns 20 espelhos, talvez de, não sei quanto, talvez 1 metro ou menos que 1 metro de cada um. E depois eles vão se abrir no espaço e formar o espelho principal. Então, essa é uma etapa muito delicada, muito precisa e muito arriscada, né? Por isso que esse telescópio aí demorou muito. Ele era para, inicialmente, a ideia desse telescópio infravermelho, enfim, ele foi, ele já estava sendo planejado antes do telescópio Hubble, né, ser lançado, né, que foi em 1991. Mas me parece que a construção deles foi logo após o lançamento do telescópio Hubble. E se previa inicialmente que ele seria lançado em 2007. Mas isso sempre foi adiado por questões da construção, enfim, acho que também questões de aperfeiçoamentos dos equipamentos, né? E então é uma missão assim, talvez ela foi a missão, acho que mais precisa, assim, em termos de cuidados, como foi a missão Apollo, né, de levar o homem à Lua. Mas agora se usa uma tecnologia muito mais avançada do que o projeto Apollo, que iniciou aí faz uns 60 anos, né? Eu tenho 60 anos, fiz 60 anos agora 1º de novembro, e não sei como me lembro quando foram lançadas as primeiras naves Apollo, né? Enfim, até chegar em 69, quando pousou o homem à Lua. Mas foi nessa época, não sei se já tinha sido feito, que eu nasci, já tinha feito algum lançamento. Eu sei que já existiam satélites, né? Acho que mandar uma nave, um foguete, né, que passou rente a Vênus, né? Foi o primeiro nave não tripulada, né? Lógico, que passou próximo de Vênus, mas foi um voo rasante, vamos dizer assim, rasante assim em termos, né? Passou mais ou menos uma distância, o dobro, né, da distância
do diâmetro de Vênus, ou algo assim, ou um pouco mais. E, enfim, essa época foi uma época de muito desenvolvimento espacial, né? Final da década de 1950, a Rússia lançou seu primeiro satélite, né? Depois, o primeiro homem a orbitar o espaço, né? Foi Yuri Gagarin, né? Me parece que foi esse. Então, até mais ou menos 1965, a União Soviética estava mais avançada, né? Assim, nessa corrida espacial. Mas aí, depois, eles sofreram alguns acidentes, né? Graves lá, perderam muitos técnicos, astronautas, e isso acho que atrasou, e eles desistiram, né? de levar o homem à Lua. Então, aí, os americanos avançaram e conseguiram fazer pousar o homem à Lua. E, na verdade, até hoje não tem-se muito resultados, né? Uma missão tão custosa, tantos esforços, né? Eu acho que sempre, na verdade, sempre vale a pena, porque envolve muito desenvolvimento, tecnologias, e não deixa de ser uma aventura, lógico, que existe risco de vidas, muitos morreram, né? Mas o risco de vida, na vida, corremos risco de morte a qualquer momento, né? A gente não sabe, né? Os acidentes, a própria saúde nossa, né? São coisas assim inesperadas, pode ocorrer de um momento para outro, né? Então, é claro que as missões espaciais pode-se dizer que são mais arriscadas. É que nem um corredor de Fórmula 1, de Fórmula Indy, né? Que os riscos são maiores, embora com o passar dos anos os carros se tornam mais seguros, e, enfim. Mas então, esse telescópio James Webb foi utilizado o que há de mais atual, né? Em termos de tecnologias e esforços, eu acho que chegaram ao nível daquele projeto Apollo. Então, é mais ou menos assim, né? Hoje foi lançado, daqui uns 6 meses, se tudo ocorrer bem, ele vai começar a enviar suas primeiras imagens, né? E ele foi planejado para ser um telescópio infravermelho para se chegar ao limite do universo visível, em termos de imagens, né? Poder se alcançar no infravermelho, porque infravermelho ele consegue também aprofundar suas visões de espaço, porque infravermelho pega a irradiação, né? O calor dos astros, e não só a imagem, a luz dos astros, né? Então ele consegue ir muito mais além também, por causa dessa tecnologia de infravermelho, que as partículas aí que interferem nas imagens de luz, né? Não interferem muito, ou talvez minimamente, né? Então se espera que chegue esse telescópio a esses limites. Então está aí a nossa torcida para que tudo ocorra bem. Agora o planejamento que ele foi feito foi com essa missão. É interessante ver isso, né? Que esse projeto, as ideias, enfim, deve ser correr já antes do telescópio Hubble. E nessa época, é interessante observar que ainda não havia sido descoberto nenhum exoplaneta, né? Outros sistemas, né? Estrelas que têm seus planetas. Só se supunha, né? Que, como uma coisa lógica, que sendo o Sol uma estrela como bilhões e trilhões de outras estrelas que existem, né?
na nossa galáxia. Só na nossa galáxia tem isso. Hoje se supõe por volta de uns 200 bilhões de estrelas, né? Só na nossa galáxia, né? E a nossa galáxia seria aí, pelo menos uma entre umas 100 bilhões de galáxias que existiria no nosso universo visível. Então é uma coisa lógica que se tem planetas, planetas habitados, né? O único que se conhece é a Terra, mas eu já falo que existe outro planeta aqui no Sistema Solar que é habitado. Para mim é uma certeza, que é Vênus. Vênus é um planeta habitado. E isso também teve um vídeo passado que eu já falei sobre isso. Tem aqui o livro do Juízo Final, de Rosélis von Sass, é uma obra que foi lançada, a primeira edição em 1969, inclusive naquela década, né, de Guerra Fria e a questão de conquista do homem à Lua, né? Então, Rosélis von Sass fala muito sobre essa questão também de vida em outros planetas. E, por exemplo, aqui tem um capítulo, que é capítulo 12, A Conquista da Lua. Vamos ver, página 99. Quem se interessar por esse livro, é editado pela entidade Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Isso aí está na descrição aí do vídeo, né? Então, tem um capítulo que fala sobre a Lua, a conquista da Lua. Ele lá toca esses temas. Eu começo aí, capítulo 12, a conquista da Lua, depois vem capítulo 13, os átomos, capítulo 14, o Sol morre. Então, até eu vou ler o título e os subtítulos, né? É interessante só para ver que ela já falou e criticou, inclusive, essa missão à Lua. Disse que não adianta, porque a Lua é um planeta, um satélite morto, mas lá existiu vida, pelo menos no vegetal, né? Não animal, não sei, porque quando tem a flora, surge a vida animal também, insetos, coisas assim. Mas ela disse que seria só vegetal. Mas eu acho que, pelo menos primitivos, né? Eu acho que é uma coisa lógica que teria que existir também, né? A conquista da Lua. Então, eu até falo aqui, por exemplo, a viagem à Lua estão se tornando questão de prestígio. Qual das grandes potências a conquistará primeiro? E quem pisará primeiro nos satélites da Terra? Parece que muitas pessoas estão se tornando lunáticas no mais verdadeiro sentido da palavra. Enfim, então está aqui, é uma época que ainda o homem não tinha pisado na Lua, né? Ela faz as reflexões dela, né? Depois vem o capítulo 13, átomos. Depois, no capítulo 14, o Sol morre. Então, ela diz que o Sol está em final de ciclo. E vai existir uma nova estrela nessa transformação universal, né? Do fim, conclusão do juízo final para a implementação do reino do milênio na Terra. Então, vai existir um novo Sol. E isso, os cientistas não concordam com isso, né? Os astrofísicos, né? Que dizem que o Sol ainda teria pelo menos uns 5 bilhões de anos de vida, né? Que estaria apenas ainda na metade, né? De vida. Então tem o Sol morre, fala sobre estrela fixa, o novo Sol, as consequências sobre a Terra, sobre o novo Sol, né?
e existe vida em outros planetas. Então ela fala que um determinado trecho fala sobre Vênus. Então ela diz que, por exemplo, Marte não é habitado e diz que nunca foi habitado. E sobre Vênus ela fala o seguinte: com o planeta Vênus é diferente, possui ele atmosfera, possibilitando a vida de seres humanos. Existe ali muita água, sendo que a temperatura ambiente é sempre quente. Devido à grande umidade do ar, a vegetação é sempre fresca e verde. A abundância de flores ali é indescritível. Por toda parte brotam da terra nascentes de água quente e existem lagos cuja água em muitos lugares é tão quente que parece ferver. As criaturas humanas que habitam o planeta Vênus acham-se ainda bem no início de seu desenvolvimento, de modo que até agora ainda são incorruptas, porque o raciocínio ainda não está em atividade, né? Como está no início de como era aqui antigamente na Terra. Então há uma ligação no início muito intuitiva com os enteais, que são os nossos mestres, os seres da natureza, né? Depois, com o tempo, passa a existir os guias espirituais, né? E aí chega são etapas, né, de desenvolvimento. Primeira etapa, nascimento. Segundo, crescimento. Terceiro, amadurecimento. Quarto, ações e desenvolvimento. Esse quarto período que o raciocínio começa a atuar. E quinto, da colheita, né? Colheita e iluminação, que é o último período. Aproximadamente 600 mil anos cada etapa, né, de desenvolvimento de um planeta que recebe espíritos humanos. Isso é um padrão parecido, né, dos planetas que são habitados. E existem muitos. Acho que incontável número de planetas que são habitados por seres humanos. Mas, possivelmente, acho que a maioria ainda não atingiu esse nível do raciocínio. Porque eles começaram a receber espíritos humanos começaram a ser habitados muito após o planeta Terra, né? Porque o planeta Terra foi o primeiro planeta a receber vida humana em todo o sistema Éfeso, né? Do universo Éfeso. Agora eu queria aproveitar e falar um pouco sobre o planeta Vênus, né? Então isso é uma coisa que a ciência diz que o planeta Vênus tem temperatura de 470 graus centígrados, ou seja, é um inferno, né? Capaz de derreter metais, enfim, com essa temperatura. Então, algo completamente discordante dessa informação que a espiritualista Rosélia von Sales disse. E a Rosélia von Sales é uma vidente espiritual, né? Então, se ela disse isso, certamente ela esteve lá espiritualmente. E conscientemente, né? Para falar o que ela descreve essas informações. Por exemplo, ela fala também de Marte. No que se refere ao tão discutido planeta Marte, nele não habitam e nunca habitaram seres humanos. Na sua atmosfera, pobre em oxigênio, não haveria possibilidades de vida. E também complementa assim: nunca um ser humano terreno chegará a outro planeta habitado numa astronave. Aí vale o detalhe que, por causa da atmosfera, né? A dificuldade, né, de uma nave passar em uma atmosfera de um planeta habitado. Agora Marte não é habitado, então aí até poderia ser possível, embora eu acho que me parece uma missão suicida, né? Pelo tempo de viagem, enfim, o ser humano não é capaz de suportar isso, né? Falta de gravidade, né? Por tanto tempo. Então, aí, por exemplo, a distância que nos separa da Lua não é tão grande em comparação com a dos outros planetas. A conquista dos astros é uma ilusão.
mesmo a conquista da Lua é sem valor prático. Ela é bem incisiva nisso, né? Os verdadeiros segredos da natureza há muito já se acham fechados para as criaturas humanas. As mais espetaculares conquistas técnicas, isso nada poderão alterar. Então, ele é muito incisivo nisso, né? Agora, eu quando soube dessa informação de que o planeta Vênus é habitado, isso eu soube em 1984, justamente quando eu soube dessa literatura da Mensagem do Graal, dos livros de Rosales Gonçalves, pela primeira vez, né? Na época eu era um artista plástico, atuava como artista plástico, expunha na feira de artesanato lá de Campinas, Praça Carlos Gomes, e conheci um membro da Ordem do Grau na Terra, né? Eu naquela época era mais esoterista, né? Estudava outras coisas, né? E aí ele me indicou esses livros da Ordem do Graal, né? Mensagem do Graal, de Messias Abdurxim e de Rosales Gonçalves, né? Então eu li, compreendi perfeitamente e percebi que era esse tipo de conhecimento que eu desejava para o meu esclarecimento, né? Assim, da nossa missão humana, de onde nós viemos, para onde vamos, todas essas coisas, né? Esses mistérios que um ser humano que ainda cultiva esse lado imaterial, né? Tendo ou não tendo essa crença em Deus, né? Eu creio, lógico que creio em Deus, né? É impossível não colocar Deus em tudo isso, no universo, né? É impossível, né? Até quando se faz a reflexão sobre Big Bang, por exemplo, né? Os autores do Big Bang não levam em consideração que existe uma substância em algum mundo que veio antes desse suposto Big Bang. Porque não pode ser nada substância no universo se não existem outras substâncias, né, que deram consequência a esse universo grosso material. Isso é impossível, porque a substância não pode nascer do nada, tem que ter uma fonte, e essa fonte é o próprio Deus, é a irradiação de Deus, né? Então pode dizer que tudo que existe surgiu da irradiação de Deus, a irradiação da vida. Então, não tem lógica, começa por aí, que só pode ser explicado com a existência de Deus, que é a fonte da vida, porque nós somos criaturas. Toda criatura, mesmo eternizada espiritualmente, somos dependentes, todos dependentes da vida. Então, eu só vou tentar aqui ver na questão da Lua, que ela falou também sobre o que era a Lua, né? Que ela fala... É um capítulo aqui que tem 2, 3, 4, 5, 6 páginas, né? Eu só ler pelo menos Então, ela fala aqui, por exemplo, vou ler um parágrafo aqui. A corrida pela conquista da Lua é tanto mais estranha, uma vez que se tem obtido através dos grandes telescópios e inúmeras fotografias uma imagem mais ou menos nítida da superfície de lá. Os astrônomos constataram que não há ar nem água. Calcularam também, corretamente, que existem enormes diferenças de temperaturas na superfície lunar. Então é isso. Algo assim, a temperatura de dia, né? Porque lá um dia acho que demora uns 28 dias terrestres, uma coisa assim. Não, acho que é uns 14, né? Acho que um dia na Lua, acho que dura uns 14 dias terrestres e a noite também, uns 14 dias terrestres. Então seria 28, mais ou menos 28 vezes. Eu não sei exatamente certo, mas seria 22 dias terrestres, um dia lunar. Então, de dia,
parece que a temperatura chega a coisa assim de mais de 100 graus, né? Não sei quanto que é exatamente. Ela falou até um número aqui, mas isso que ela citou, que a temperatura diurna da Lua sobe para mais 200 graus centígrados. Mas isso se constatou que não é menos que isso. Mas mesmo assim, inclusive tem informações depois como foi a Lua, fez medições, tudo, então é, medidas mais precisas, né? Mas acho que é coisa assim de talvez uns 120 graus. É mais ou menos o dobro da temperatura máxima que houve aqui na Terra, né? Acho que por volta de 60 graus positivos, né? Então a Lua me parece que alcança aí o dobro, porque não tem atmosfera, né? Enquanto que o frio lá também acho que é mais ou menos o dobro do frio mais intenso que houve aqui na Terra. Eu não sei qual foi a temperatura registrada aqui na Terra, que foi na Antártica, né? Antártida, né? No Polo Sul, parece que na estação Vostok da Rússia, né? E parece que atingiu menos 80 graus, mais ou menos isso. Aliás, eu estou aqui com o almanaque Abril, eu posso ver até esses dados. Interessante, né? Vamos ver aqui. O almanaque Abril, deixa eu até mostrar aqui. O almanaque Abril. De 2010, né? Acho que foi um dos últimos que a Editora Abril lançou. Era uma publicação já muito antiga, de uns 30 anos. E depois, logo em seguida, que parou por causa das que muitas pessoas pesquisando na internet, né? Já não. As vendas caíram, né? Mas é muito bom, até para consultas. Então é isso. Estou vendo aqui o mapa da. Deixa eu colocar uma coisa um pouco mais forte para ver se fica melhor. Vamos ver. Estou vendo aqui o mapa aqui da Antártida, do Polo Sul, Antártida Oriental, Antártida Federação Russa. Fica na nascente, mais ou menos na nascente. A base russa, né? A da Antártida. E parece que o nome era a Estação Vostok, né? Foi medida a temperatura mais baixa da Terra. Mas vamos ver os dados aqui de temperatura máxima e temperatura mínima. Tá aqui, vamos lá. Local mais quente. Tá, mas o local mais quente da Terra aí é a temperatura média, né? Fica em Dalou, na Etiópia, com temperatura média anual de 34 graus centígrados, né? Então você vê que uma temperatura muito intensa mesmo, né? 34, é de média, né? Etiópia fica próxima do Equador, né? Talvez esse local aqui seja até uma região abaixo do nível do mar, deve ser. Porque você vê, por exemplo, a cidade mais quente do Brasil, que é Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, que fica um pouco acima da linha do Equador, que está no hemisfério norte. O Brasil é tão grande que tem uma pequena parte do Brasil, acho que uns 5% do território, que fica acima do Equador, está no hemisfério norte, que é o estado de Roraima, fica quase todo ele, fica no hemisfério norte. E o estado do Amapá, a capital Macapá, passa exatamente na linha do Equador. Então, Boa Vista
capital de Roraima, ela tem uma temperatura média de 28 graus, aproximadamente, né? Então, nós vemos aqui que essa cidade mais quente aqui do planeta, né, com temperatura média, ela está com 6 graus a mais, né? Isso tem uma grande influência, né? Aí estou vendo que Roraima, ela, praticamente todo o estado está no hemisfério norte. Tem uma pequena parte também do Amazonas também está no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Pará também tem uma pequena parte. E Macapá. Macapá, também a maior parte do estado do Amapá está no hemisfério norte. E Macapá passa exatamente na linha do Equador. Macapá seria a segunda cidade mais quente no Brasil. É até interessante essa questão de sol, né? Agora estamos dia 21, foi o solstício, né, de verão. E interessante que Macapá fica no Equador, fica praticamente igual, né? Dia e noite, 12 horas, né? Depois eu calculei que em Brasília, nessa época, tem 13 horas de sol, né? E 11 horas de noite, vamos dizer assim. E Porto Alegre tem 14 horas, né? Então você vê que quanto mais para o sul, no verão, no solstício de verão, os dias são mais longos, né? Mas a temperatura média, mesmo assim, continua sendo mais alta nesses estados, né? Estão próximo do Equador. Agora existem picos, né, de temperatura, por exemplo, Porto Alegre no verão já alcançou 40 graus, coisa assim. Bom, eu estava falando sobre a temperatura mais baixa. Então, está aqui, local mais frio, na Antártida, com média anual de menos 56. Então, mas essa aqui está falando da temperatura média, né? Aqui não está falando da temperatura absoluta, né? Então está falando da temperatura média. Então, o lugar mais frio de temperatura média é Antártica, menos 56. Agora, me parece que a temperatura recorde foi mais ou menos menos 80, por aí. E a temperatura recorde máxima foi quase 60 graus. Então a Lua tem mais ou menos o dobro disso, né? Existem dados dessas informações, mas eu não tenho aqui no momento. E esse vídeo está